E hoje nós vamos ler a segunda parte do capítulo 8. Nosso último encontro nós expomos o verso 1 ao 4 de Números 8. Agora nós faremos do verso 5 até o final do capítulo. Aqui exatamente a consagração dos levitas. Números capítulo 8, versos 5 até 26. Diz assim a santa palavra de Deus: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha. Lavarão as suas vestes e se purificarão. E tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e tu sacrificarás um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentarás por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação. E tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás. Porquanto eles dentre os filhos de Israel me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Para mim os tomei, porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, no dia em que, na terra do Egito, feri todo o primogênito, os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e levaram as suas vestes. E lavaram as suas vestes. E Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés: Isto aqui é o que toca aos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles, não terão mais serviço. Assim farás com os levitas, quanto aos seus deveres. Amém. Vamos mais uma vez à presença de Deus, em oração. Santíssimo Senhor, quando abrimos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz nessa manhã, clamamos as Tuas misericórdias e a iluminação do Teu Espírito. Sem Ele, nós não podemos compreender a Tua palavra. E sem Ele, não haverá transformação real. Podemos até ouvir com os ouvidos, mas pelo Teu Espírito, nós seremos transformados. Faz isso nessa manhã,
edifica a tua igreja, salva os perdidos, encoraja os que estão abatidos nessa manhã, exalta o teu nome, edifica a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Certamente, entregar algo ou oferecer algo para Deus, aquilo que Ele nos deu, que Ele nos permitiu possuir nessa vida, é algo complexo, mas que às vezes necessário. Algumas vezes o Senhor nos ordena entregar aquilo que temos. Muitas vezes o Senhor nos ordena entregar aquilo que Ele nos deu. E muitas vezes o nosso sofrimento e a nossa angústia, a nossa dor ao entregar aquilo que Ele nos deu, se dá pelo apego que nós temos com as coisas que nos foram entregues. Quanto mais nos apegamos às coisas que nos foram dadas, mais difícil devotá-las a Deus. Mais difícil entregá-las ao Senhor. Por outro lado, quando nós entregamos aquilo que pertence a Deus e nos foi dado, nós recebemos de volta benefícios infinitamente superiores do que aqueles que teríamos se mantivéssemos aquilo que nos foi ordenado entregar. Certamente seria assim. Ana chorou angústias, tristezas de alma, porque desejou um filho. Ela queria um filho. Ela disse: concede um filho à tua serva, e eu entregarei esse filho para ti. O texto de Tiago, especificamente no capítulo 4, descreve a seguinte imagem. Ele fala acerca da soberba do coração do homem e diz assim: vocês não recebem porque vocês não pedem. E vocês pedem, e quando vão pedir, vocês pedem mal, para esbanjar nos seus próprios prazeres. Vocês não pedem para o serviço e para a glória de Deus. É para o seu próprio prazer. Certamente o Senhor nos tem dado muitas coisas. Algumas delas Ele vai requerer diretamente. Outras, da maneira como nós usamos aquilo que Ele nos deu. Nós sabemos que o que nós temos é de Deus pelo modo como nós usamos aquilo que Ele nos deu. E certamente é para isso que nós somos chamados. O Senhor nos deu a vida, devemos usá-la para a sua glória. O Senhor nos deu casa, nós devemos ter prazer em receber os nossos irmãos. O Senhor nos deu condições melhores do que outros, é para podermos socorrer os que não têm nada preparado para si. O Senhor nos deu trabalhos específicos para podermos servir ao seu reino com aquilo que Ele nos deu. Mas às vezes Ele vai requerer até mesmo aquilo que usamos. Seja a vida, seja o nosso recurso, seja alguém da família. Às vezes Ele vai pedir de volta.
E eu preciso aprender a entregar o que Ele me tem dado. A narrativa de Números, capítulo 8, irmãos, ela descreve a consagração dos levitas, de homens que foram separados para um determinado trabalho na casa do Senhor. E esses homens, eles, vamos dizer, o foco e o ápice do texto, não é? Encontra-se no verso 17, porque daí ele se entende o que vem antes e vem depois. Ele diz assim no verso 17, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, no dia em que na terra do Egito feri todo primogênito, os consagrei para mim. Aqui é exatamente o momento em que a estrutura dos levitas é estabelecida. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, quando o Senhor está libertando o povo do cativeiro egípcio, ele ordena a instituição da Páscoa. É interessante isso porque provavelmente essa é a razão pela qual no capítulo 9 de Números, esse é o link, não é, que é feito com o capítulo 9, ele vai falar sobre a celebração da Páscoa. O capítulo 9 de Números vai falar exatamente sobre isso. Então, provavelmente, ou melhor, certamente, aqui o texto está ligando um ponto ao outro. Então, ali foi o momento da Páscoa, quando o Senhor requereu os primogênitos para ele. E a razão era simples. Primeiro, ele estava punindo o Egito. Quem é Israel? Diz o Senhor por meio de Moisés a Faraó: Israel é meu filho, meu primogênito. Nesse sentido, ele diz: você fez mal ao meu primogênito, eu vou matar os teus primogênitos. Perceba que a punição de Deus exatamente envolvia aquilo que eles faziam contra o seu povo. O meu primogênito é ferido, eu vou ferir o seu primogênito. Mas não apenas o primogênito do Egito, o primogênito de Israel também foi ferido. Mas só havia uma chance para o primogênito não ser morto. Se um animal primogênito, se um animal fosse oferecido no lugar dele. Daí o sangue nos umbrais das portas representava exatamente isso. Um cordeiro foi morto no lugar do primogênito da casa de Israel. Se alguém não morreu pelo primogênito de Israel, o primogênito será sacrifício de si mesmo. Consequentemente, o texto então diz, ora, a história dos levitas começa exatamente nessa estrutura. O Senhor ordenou aos levitas, especificamente nesse período da história da revelação, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, no dia em que na terra do Egito feri todo primogênito, os consagrei para mim. Os consagrei para mim. Eles são meus. Interessante que há um espaço de tempo interessante, né, entre o que aconteceu em Êxodo 12 e agora a ordenação deles a esse ministério. Lembrem-se que os levitas, irmãos, Levi tinha 3 filhos, não é? E cada um desses 3 filhos tinham funções específicas dentro do tabernáculo. E todas elas envolviam trabalho pesado. E um deles, que se voltava diretamente para carregar as partes santíssimas do santuário, esses não entravam nessa parte. Arão e os sacerdotes, eles iam adiante deles, desmontavam tudo, depois de desmontado, eles então carregavam. Mas esses tinham um papel específico, cada um tinha uma função específica, todos eles voltados para o serviço do santuário. Arão cuidava do trabalho no santo, o sumo sacerdote no trabalho do santíssimo lugar, e os levitas em todo o trabalho externo. Todos esses trabalhavam com um propósito
da manifestação da glória de Deus no meio do arraial de Israel. Calvino, comentando esse texto, faz dá a seguinte informação. O Senhor os humilha, até porque eles foram chamados ali em Êxodo 12 e só foram ordenados depois exatamente do sumo sacerdote. Porque lá em Levítico você vai ter a ordenação dos sacerdotes. Apenas aqui em Números você vai ter a ordenação dos levitas. Eles foram chamados. É para mostrar exatamente o caráter do serviço e da humilhação, mas ao mesmo tempo da glória de ter sido chamado para o serviço na casa do Senhor. Por outro aspecto, não é? Você vai perceber que, tendo a origem lá em Êxodo 12, aqui ele passa a descrever como se dá o processo da ordenação. Ora, por falar nisso, Matthew Henry, comentando o texto, diz assim: todos nós fomos chamados pelo Senhor, mas precisamos ter um momento específico em que é declarado o nosso compromisso com aquilo que fomos chamados. Ele diz: o crente precisa ser batizado. E o pastor e o presbítero precisa ser ordenado. Não apenas batizado, ele precisa ser ordenado. Não é apenas um chamado externo, há uma vocação e nesse aspecto é necessário que ambos recebam autorização para cumprir o seu papel. E ele diz, Matthew Henry diz, o batismo é uma declaração de que ele pertence ao corpo de Cristo e, consequentemente, envolvido no trabalho do reino de Deus. Mas ele continua dizendo, verso 5, por favor, volte o texto comigo, Números 8. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Perceba que a primeira grande declaração, o verso 5 diz o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. O primeiro aspecto do trabalho dos levitas é caracterizado por aquilo onde eles vão trabalhar, no santuário. Eles precisam ser purificados. O levita precisa ser purificado. O que caracteriza a identidade de um indivíduo no corpo de Cristo, irmãos, não é a função que ele exerce na igreja, mas o status dele. Quem sou eu? Eu sou filho de Deus. A minha identidade não é a minha função. A minha identidade é quem eu sou em relação a Deus. Eu sou filho de Deus. Se nós não formos filhos de Deus, nós não somos chamados para o reino e para o serviço dele. O primeiro ponto de contato é esse. Nós somos filhos de Deus. E dentro desse sentido, ele precisa ser um homem santo, purificado, limpo. Esse trabalho é fundamental. Robert McCheyne chegou a dizer certa vez: o que a minha congregação precisa, disse ele, é da minha santidade. O que a minha congregação precisa, o que eles necessitam é que eu seja um homem santo. Entenda no sentido de... esse é um ponto importante, porque não é a santidade da igreja, não repousa na santidade do pastor, mas o trabalho daquele que lida com as coisas do reino de Deus precisa manifestar a santidade nesse sentido claro de purificação e pureza de vida. A primeira coisa que o levita vai passar é pela purificação. Não é poder, não é simplesmente habilidade, não é glória externa. Se nós não andamos com o Senhor, certamente podemos fazer muito pouco pela causa do Senhor. O texto continua: assim lhe farás para os purificar, asperges sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão.
A primeira parte do processo de ordenação interessante. Veja, a purificação era por meio da água da expiação. Essa água da expiação, é difícil até entender exatamente o significado dela. Provavelmente, irmãos, no capítulo 19 de Números, veja lá, abra sua Bíblia comigo, por favor. No mesmo livro de Números 19, talvez haja um significado aqui, que a água purificadora, de Números 19. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que vos traga uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote, este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com um dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, isopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo, que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Veja, ele fez todo aquele... tocou em coisa contaminada, mas ele banhou seu corpo com água e depois entrará no arraial. Ele não pode entrar no arraial, veja, não é nem na presença de Deus, no santíssimo lugar. Ele não pode entrar no arraial enquanto ele não passar pelo período de purificação. Veja o verso seguinte, verso 8. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Essa água, não é? Essa água purificadora, certamente é o que descreve aquilo que está descrito ali no capítulo 8 de Números. Quando ele é banhado com essa água, ordenado pelo Senhor. Volte comigo para o texto de Números 8, por favor. Ele diz assim, verso 6, toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. É importante, irmãos, calibrar aqui a informação no seguinte aspecto. Veja, o que nós temos na Antiga Aliança são sombras da realidade do Novo Testamento em Cristo. A interpretação desses textos aponta exatamente para a glória do Evangelho em Cristo Jesus. Esse é um ponto fundamental. Isso aqui não é uma verdade em si mesmo, no sentido de dizer, nós hoje temos que continuar praticando tais coisas para que haja purificação no meio da igreja. Nós estamos falando do sacrifício de Cristo, do sangue purificador de Cristo. Esse é um ponto importante. Mas perceba a imagem como ela é intrigante. A imagem não apenas de ser lavado, mas de ter todos os pelos do corpo raspado. É como se, Ian Duguay, um dos comentaristas, chega a dizer assim, isso parece-nos a imagem do novo nascimento. Parece-nos a imagem de alguém que entra diante de Deus sendo uma nova criatura, porque não há pelo, todo lavado, limpo, purificado, ele entra diante de Deus novo completamente. Ele não pode adentrar diante da presença de Deus, não pode se achegar a Deus se não for plenamente limpo e purificado. E aí a sequência diz, por favor, no versículo final do verso 7, lavarão as suas vestes e se purificarão. Aí vem a segunda parte, e tomarão um novilho com a sua oferta de manjares, de flor de farinha, amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para a oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Preparativos, todos checados. Eles vão ser lavados, navalha passada sobre o corpo, pegarão um novilho como oferta de manjares e flor de farinha amassada com azeite. Você vai pegar o novilho, oferta pelo pecado, e vai trazer os levitas diante da tenda da congregação. E aqui a imagem é essa, o novilho diante deles, os levitas diante da tenda da congregação, e a congregação diante deles. Ora,
Certamente não é toda a congregação aqui. Até porque, veja o verso 10. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Você não imagina que todo arraial botou a mão sobre a cabeça dos levitas, não é? Provavelmente, isso é uma possibilidade clara, já real. Aqui nós estamos falando dos anciãos que representavam as tribos. Então, cada tribo tinha seu representante, e eram os anciãos. Então, os anciãos que representavam a tribo. Ora, me parece mais claro, porque no capítulo 7 que nós terminamos de expor, 2 domingos atrás, nós vimos, por exemplo, que cada príncipe da tribo levava uma oferta. Então, representando toda a tribo, um príncipe levava a oferta. Certamente aqui nós estamos lidando com uma imagem como essa. Os líderes da congregação ou da tribo, eles iam diante dos levitas e colocavam as mãos sobre a cabeça deles. Que imagem é essa? Aqui isso não dá margem para o conceito de que a igreja que no sentido que ordena, não é congregacional, não é? A ordenação dos líderes é feita pela congregação. Não é exatamente essa tese aqui defendida. Qual é o ponto aqui importante para nós? Você vai ver que duas coisas acontecem uma após a outra quando eles colocam as mãos sobre a cabeça dos levitas. Ele coloca a mão sobre a cabeça dos levitas e os levitas colocam as mãos na cabeça do animal. Veja a sequência do verso 11. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos. E tu sacrificarás um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto ao Senhor. Veja, o povo representado pelos anciãos colocam as mãos sobre a cabeça dos levitas. Os levitas, então, colocam as mãos sobre a cabeça do animal. Na realidade, duas coisas acontecem aqui que são fundamentais. Primeiro, o caráter representativo. Veja, o caráter representativo, e nós podemos dizer... Ali o povo está exatamente dizendo, eles trabalham, eles nos representam, no sentido, eles fazem o serviço pelo povo de Deus. Essa é a estrutura da antiga aliança, não é? Eles fazem isso pelo povo. Veja, porque o benefício é para o próprio povo. Quando os primogênitos são entregues, e aqui são consagrados, e veja, eles são entregues e consagrados, o benefício vem para o próprio povo. Acompanhe comigo, por favor, né, na sequência do texto, no verso 17. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentará por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Né? Dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás, porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, me são entregues. E aí, na sequência, podemos pular um pouco o verso 18, ele diz, tomei os levitas, em lugar de todo primogênito, entre os filhos de Israel, e os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazer o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazer expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. Veja a importância disso, para que não haja praga entre o povo de Israel. Eles são oferecidos a Deus, dentro do modelo que Deus estabelece, as mãos são colocadas sobre a cabeça deles, eles então agora, eles trabalham com o povo, eles representam o povo, mas ao mesmo tempo o pecado do povo que cai sobre eles é repassado para o animal. Ele coloca a mão sobre a cabeça, e quando é feito isso, a congregação não recebe a praga, não recebe a condenação,
não recebe juízo, porque a praga, o sofrimento, a morte caiu sobre a cabeça do cordeiro, que foi imolado ali, que foi imolado diante deles, exatamente como o Senhor ordena. Ele foi entregue do modo como Deus ordenou, ele foi ordenado do modo como Deus ordenou, e os benefícios são recebidos por toda a congregação. A praga não os alcançará. A praga não os alcançará. Voltando para o versículo que nós paramos no início, quando ele fala acerca da oferta, perceba, irmãos, que a linguagem da ordenação dos levitas é uma linguagem muito parecida com a linguagem de um sacrifício. Veja bem, eles são entregues como sacrifício. Até mesmo o fato da congregação colocar as mãos sobre a cabeça dele, eles são oferecidos a Deus. Assim como eles colocam as mãos sobre a cabeça do animal, e o animal é morto, a mão sobre a cabeça dele é como se eles fossem oferecidos a Deus. E ali é como se fosse um sacrifício. Eles são devotados ao serviço do Senhor. Só que aqui é um sacrifício vivo. O outro é um sacrifício do animal vivo que vai morrer. Ali é um sacrifício vivo. E interessante que eles usam essa expressão, o texto de Moisés descreve, usa a linguagem oferta movida perante o Senhor. Não é? Veja, por favor, comigo ainda, no versículo 11, ele diz: Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor. O que é oferta movida, não é? Entenda, é óbvio que tem um comentarista que diz que, apesar da palavra movida ser o termo utilizado aqui, mas a ideia não é que é uma oferta movida, mas uma oferta de consagração. Por quê? Porque movida é o seguinte, era uma oferta que era entregue ao Senhor, e por que movida? Né? Porque eles faziam esse movimento diante de Deus. Ela era exatamente movida, né? Eles faziam assim e entregavam ao Senhor. Não imagina que eles estavam ali, eles pegavam os levitas e moviam dessa forma. A ideia é que eles eram consagrados ao Senhor, né? Era uma oferta que era consagrada a Deus. Eles foram entregues assim, para o serviço do Senhor, para o cuidado das coisas do Senhor, da casa do Senhor. Trabalho feito de acordo com a ordenação divina. Esses primogênitos foram consagrados pelo Senhor desde que da morte dos primogênitos do Egito. Os de Israel não morreram porque o primogênito morreu no lugar deles. O cordeiro foi imolado no lugar deles. Agora, esses levitas, então, esses primogênitos são chamados de levitas. Eles são entregues ao Senhor. Eles são dedicados ao Senhor. Como isso acontece? De cada primogênito das tribos de Israel, não se podia entregar, veja, não se podia entregar o seu filho, porque só a tribo de Levi era consagrada para esse fim. Logo, de cada primogênito nascido em Israel, um levita era entregue ao Senhor como substituto pelo levita de uma outra tribo. Quando acontecia de você ter um número maior de nascimentos das outras tribos do que as tribos dos levitas, primogênitos, como aconteceu de fato, então aquela família não podia oferecer um levita, então ela oferecia recursos. Então havia um recurso que eles pagavam ao sacerdote para aquele fim. Era necessário que cada primogênito fosse entregue ao Senhor, cada primogênito fosse consagrado, de todas as tribos. Mas os levitas, especificamente, eram aqueles que iam ser dedicados exclusivamente ao serviço do Senhor. Água e sacrifício pelo pecado. Porque ninguém se apresenta diante de Deus se não tiver o seu pecado perdoado. Os levitas receberam as mãos sobre a cabeça pelo povo, e eles colocaram as mãos sobre a cabeça do animal,
e sacrificaram como oferta pelo pecado e para o holocausto diante do Senhor, para fazer expiação pelos levitas, como diz o verso 12, especificamente. Esses levitas colocaram diante de Arão, foram apresentados ao Senhor como oferta movida. Aqueles que foram purificados diante do Senhor são entregues como oferta de dedicação ao Senhor. Foram separados dentre os filhos de Israel, os levitas, para esse serviço. Eles vão fazer o serviço da tenda da congregação. E eles serão purificados. E por oferta movida, dedicada, eles são entregues ao Senhor. Trabalham por um período de tempo. E o serviço deles, e a obra deles, traz grandes benefícios para o povo. Como? A praga não os alcançará, se eles fazem o serviço do Senhor como ordenado pelo Senhor. Mas o fim da narrativa, não é? Ela caminha para nos colocar diante dos aspectos finais desse trabalho dos levitas. Veja, eles se purificavam, eles trabalhavam, eles tinham o seu pecado perdoado, eles representavam o povo, eles eram os primogênitos de Israel ali representados. Mas qual a idade que eles iriam para o santuário? Lembre-se que os primeiros dias de nascido eles já eram consagrados, não é? Entretanto, para o serviço, diz o verso 24, isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Interessante, irmãos, que em outro momento, no livro de Números e Levítico, vai se falar de 30 anos para cima, não de 25. Aqui ele fala 25 a 50, mas em outro momento fala de 30. Qual é exatamente o ponto de divergência? Provavelmente, o que nós temos aqui é um período em que ele era testado, em que ele era ensinado, instruído. E provavelmente isso se dá por aqueles que completavam 50 anos, como diz o texto, veja. No verso 25 diz, mas desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Veja, quando diz nunca mais servirão, nunca mais eles vão, porque o trabalho era pesado. Eles carregavam o santuário nos ombros. Aí ele diz, depois dos 50 eles não podiam mais. Porém, verso 26, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação. Então, imagina, eles com experiência do que fizeram, de como carregar, a melhor maneira, o método. Então, eles passam a instruir. Certamente esses de 25 aos 30, que estão ali dedicados ao Senhor, aprendem com os mais velhos como fazer o serviço da casa do Senhor. Aprendem com os mais velhos como fazer o serviço da casa do Senhor. E eles passam não apenas a ensinar, veja, irmãos, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação no tocante ao cargo dele. No tocante ao cargo dele. Não terão mais serviço, não é? Assim farás os levitas quanto aos seus deveres. No verso 25, ele usa a expressão, mas desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Então, de 50 anos em diante, eles não farão aquele serviço específico, mas agora ajudarão seus irmãos na congregação. Ora, para onde toda essa verdade aponta, irmãos? Qual é exatamente o foco desse texto? E o que é que essa verdade tem a ver com a vida da igreja? E como a igreja do Senhor pode ser edificada diante de uma verdade tão distante da realidade nossa, da antiga aliança e da nova aliança? Os levitas, irmãos, eles foram separados para servir na casa de Deus. Então, veja, colocando as mãos sobre a cabeça deles, significam que eles foram oferecidos como sacrifício vivo, né? Nesse sentido, eles verdadeiramente são o sacrifício vivo, assim como os crentes também são. Lá em Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim, não é? Irmãos, portanto, eu peço a vocês,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os seus corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, associado ao caráter do culto racional. E aí ele está se dirigindo a toda a igreja, não apenas aos levitas. Lembrem-se, na antiga aliança, eles representavam a igreja. Agora, todos nós somos sacerdotes nesse aspecto, e todos nós somos levitas. Antes de focar nesse texto de Romanos, volte comigo, por favor, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, verso 19 a 22. Jeremias 33, verso 19 ao verso 22. Veja o que diz a palavra de Deus. Jeremias 33, verso 19 a 22, diz assim a palavra do nosso Deus. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, com levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar os exércitos dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Perceba que na nova aliança ele está dizendo, o pacto que eu fiz com Davi, de que eu faria um pacto com ele e com a descendência dele, eu multiplicaria o número de levitas e de sacerdotes. Então, todo o povo de Deus é levita e sacerdote. Nesse aspecto, nós servimos ao Senhor, a ponto do apóstolo Paulo olhar para a igreja, lá em Romanos 12, dizer, apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, irmãos, nós temos um único sumo sacerdote, que é Cristo, que tinha e tem um sacerdócio superior de Arão, porque ele entra no Santíssimo Lugar, no santuário não feito por mãos humanas, mas um santuário celestial. A imagem é tão interessante que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 4 e 5, vai descrever que pela graça de Deus nós somos salvos, e ele nos deu vida juntamente com Cristo, e com ele nos ressuscitou, e diz, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Perceba, nós estamos no Santíssimo Lugar, porque ele, o sumo sacerdote, o levita, adentrou o Santíssimo Lugar. Os levitas não podiam fazer, e ele o fez como sumo sacerdote. Adentrou o Santíssimo Lugar para poder, para onde ele está, para onde ele estiver, nós estejamos também. E nós estamos com ele. Agora, nós não precisamos mais dessa figura específica na nova aliança. O que o Senhor nos deu, pastores, diáconos, que representam o trabalho da congregação, mas toda a igreja é sacerdote e toda a igreja é levita diante de Deus. E toda a igreja oferece a Deus sacrifícios de louvor. Já não mais o indivíduo faz isso. Agora, todo o povo de Deus faz isso. Isso significa, irmãos, de um modo tão claro para a igreja do Senhor, né? E significa que nós não podemos fazer nada sem que tenhamos sido purificados, primeiro,
e o Cordeiro tenha sido morto pelos nossos pecados. Sem que a minha culpa, quando eu coloquei a mão sobre o Cordeiro, tenha passado para ele. E sem que a inocência e a justiça dele tenha sido imputada a mim. Quem pode apresentar uma oração a Deus sem Cristo? Quem pode cantar louvores a Deus sem Cristo? Quem pode fazer o serviço do Senhor sem Cristo? Ninguém. Nenhum homem pode fazê-lo. Nenhum homem pode fazê-lo. À luz do sacrifício redentivo de Cristo e dos benefícios de poder servir ao Senhor, à luz de tudo isso, nós podemos descrever: servir ao Senhor é nosso culto racional. Como isso se revela, irmãos? Racionalmente, nós temos o entendimento claro à luz da Escritura. Nós nos apresentamos a Deus por meio de Cristo. Não vou oferecer o meu corpo como sacrifício para a minha salvação, mas como ações de graça. Veja, se você abrir a palavra de Deus comigo na primeira carta do apóstolo Paulo, de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, por favor. Veja o que como Pedro descreve o serviço dos crentes. 1 Pedro, capítulo 2. Diz assim, palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 4 em diante. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes o quê? Sacerdócio santo. A fim, veja, e aí o nosso trabalho, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Nunca ninguém vai oferecer nada a Deus se não for por Cristo. Nós somos sacerdotes santos. Nós somos chamados pelo Senhor a fim de oferecermos sacrifícios, veja, espirituais a Ele. Em Cristo Jesus. Ele está falando do trabalho do santuário, da edificação da igreja, do corpo de Cristo. Esse trabalho da igreja em si é feito dessa maneira. Mas não apenas isso. A igreja não apenas trabalha para edificar a si mesma. Ela trabalha também para trazer o número dos eleitos, para acrescentar os eleitos, para salvar o pecador. Veja na sequência o capítulo 2, no verso 9. Porque alguém ainda pode dizer, veja, Pedro está escrevendo a Israel aqui, não falando da igreja gentílica. Veja o verso 9 que ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, nós vamos proclamar as virtudes do Senhor pelo mundo. Nós vamos declarar ao mundo o que Cristo fez por nós, vivendo de modo a edificar o corpo e assim anunciando ao mundo o que Cristo fez pela igreja. Nós só estamos diante dele e nós temos todo o benefício da parte dele, porque ele morreu pelos nossos pecados. A nossa culpa foi passada para ele e a sua justiça foi imputada a nós. Agora,
Nós podemos fazer assim. Quem são esses, irmãos? Verso 10. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que antes não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Preste atenção, irmãos. Individualmente, você como pai de família, você precisa ser e compreender que é sua responsabilidade conduzir a sua família no temor e no conhecimento, na santidade e na glória de Deus, para a glória de Deus. É sua responsabilidade. A nossa alma e o nosso corpo tem que ser gasto para a glória dele. Se nós somos cristãos, nós devemos oferecer o nosso corpo e a nossa alma como um sacrifício vivo a Deus. Para a glória de Deus. Mesmo, veja, para que serve os líderes então? Se todos são sacerdotes, se todos são levitas, para que servem os líderes? O Senhor já nos coloca, eles ensinam a palavra, eles instruem a igreja na verdade do Senhor. Eles vão instruir a igreja, eles são responsáveis pelo ensino para toda a casa de Deus, da sua palavra. A igreja é o corpo de Cristo. Mesmo tendo todos, veja, mesmo todos, como diz lá na carta aos Hebreus, quando não há necessidade mais que ninguém vos ensine, porque Ele perdoará os nossos pecados, não significa dizer que então foi anulado os dons de ensino, de mestre, de pastor, não. Esses são dons importantes para a vida da igreja. Entretanto, é papel daqueles que pastoreiam o rebanho fazer com que a igreja cumpra o seu papel para a glória de Deus em cada função que Deus deu a eles. Nós somos todos levitas, nós somos todos sacerdotes. Não há distinção nisso. O trabalho do pastor não é superior ao trabalho do irmão que gasta tempo orando pela liderança da igreja, em hipótese alguma. Porque todos são trabalhos de serviço. E o serviço diz exatamente isso. Nós não viemos para ser servidos, mas para servir e dar a vida pelo resgate de muitos. Essa é a linguagem cristocêntrica. Então, o trabalho da igreja é serviço. Essa é a ideia. O culto é um serviço. E nós servimos uns aos outros nisso. Como é bom poder pensar na igreja dessa forma. Nós podemos, e nós só temos um sumo sacerdote, que é Cristo. E a igreja só tem um cabeça, que é Cristo. Por isso que a igreja precisa ser governada debaixo da autoridade desse cabeça, revelado na sua palavra. Por isso que a nossa autoridade como líderes é uma autoridade declarativa, não inata. Nós não temos autoridade simplesmente por ser pastor, mas porque pregamos aquilo que está revelado na palavra de Deus. Essa é a autoridade da igreja. E as ovelhas se submetem a isso porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Mesmo todos sendo levitas, Deus escolheu presbíteros e diáconos. Deus escolheu pai e mãe. Deus escolheu governantes. E o pai e a mãe são aqueles que vão governar sua casa debaixo do temor do Senhor, ensinando seus filhos a obedecer a sua palavra e amar ao Evangelho. E há lugar para todos no serviço do Senhor, jovem e o mais velho.
quando os levitas oficialmente se aposentavam do serviço no santuário. Eles não terminavam o seu trabalho. O que eles faziam? Eles traziam seus anos de experiência para uma boa causa. Eles faziam isso. Interessante que no Salmo 92, verso 13 e 14, veja, por favor, abra sua Bíblia comigo, Salmo 92, verso 13 e 14, o salmista diz assim, Salmo 92, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Veja, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos. Paulo, escrevendo a Tito, diz, ensinando a Timóteo também, que as mulheres mais velhas vão ensinar as mulheres mais jovens. Elas já passaram pela experiência do serviço de cuidar dos seus filhos, de ser esposa, de ser mãe. Elas experimentaram isso, elas sofreram, elas passaram por tribulação. Então elas podem chegar para a mulher mais jovem e dizer: ora, esse caminho que você está indo não é sábio. Não vá por esse caminho, porque você não vai terminar bem. A sabedoria dos anos de serviço na casa de Deus ajudam ao serviço. Por isso, os presbíteros são chamados assim de homens mais velhos, idosos. Não necessariamente a idade, mas a experiência de vida certamente ajuda. E o Senhor concede à igreja cuidado para o mais novo, para o mais velho, para o que está na flor da idade, para o que tem força, para o que não tem força. Todos servem a Deus e todos contribuem para a edificação do corpo de Cristo, como o Senhor nos ensina na sua palavra. A promessa e a profecia é essa: eu multiplicarei como a areia do mar o número de sacerdotes e de levitas. Serão numerosos. Todos nós prestamos serviço a Deus por meio de Cristo. É só por Ele que o nosso serviço é aceito. Talvez você me pergunte, você nessa manhã que não conhece a Cristo como seu Salvador, você me pergunta: mas eu tenho de alguma forma buscado a Deus. Eu tenho até falado com Ele, então eu lhe pergunto: é por meio de quem que você chega a Deus? Eu repito as palavras de Martim Lutero dizendo: quando alguém ora ou se atreve a chegar diante de Deus sem Cristo em oração, ele não ora, ele escarnece do Senhor. Porque ele se apresenta diante de Deus com a sua própria justiça. Ele se apresenta diante de Deus com o seu próprio sacrifício. Ele se apresenta diante de Deus com a sua própria justiça. Isso é iniquidade. E Deus não aceita. As pragas virão sobre aqueles que se aproximam de Deus sem ter sido lavado e purificado do seu pecado por meio do sangue do Cordeiro. Como alguém pode chegar diante de Deus sem Cristo? Por isso nós somos sacerdotes, nós somos levitas, nós oferecemos a Deus serviço em casa, no trabalho, na igreja, cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, encorajando uns aos outros. Fazemos tudo isso em Cristo, nele. E é só por isso, e é por isso, que Ele recebe o nosso serviço e edifica a sua igreja. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Te damos graças, Senhor, por Tua palavra nessa manhã.
Precisamos, a cada dia, da tua misericórdia. Quando somos desafiados, ó Deus, a viver a vida cristã, sabendo que estamos diante de Ti. Não tivemos os nossos pelos raspados, mas nós nascemos do alto, nascemos do Espírito. O Senhor nos fez novas criaturas. Não fomos lavados por água, mas pelo sangue do Cordeiro. Não nos substituiu um Cordeiro da antiga aliança, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito é o teu nome, Senhor. Ajuda-nos a oferecermos a Ti a nossa vida, o nosso coração, nosso serviço, nosso cuidado, como um sacrifício vivo ao Senhor. E é isso que o Senhor requer de nós. O Senhor nos deu a vida, precisamos entregá-la a Ti. O Senhor nos deu família, precisamos devotá-la a Ti. O Senhor nos deu trabalho, precisamos entregá-lo a Ti. O Senhor nos deu e o Senhor requer de nós que entreguemos de volta para sermos por Ti mesmo abençoados. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos.